Olá, amigas, amigos da Inteligência Acima da Média, bem-vindos mais a uma sexta de futuro humanista. Tem futuro humanista. Temos que sim falar que estamos de olho lo que está acontecendo em Peru, que o assunto é o julgamento ao presidente Manuel Vizcarra, que foi um presidente que era embaixador na Canadá. Não deve ter trabalho mais fácil no mundo que ser embaixador de Canadá, ¿no es cierto? Bueno, él estaba en Canadá, en la embajada peruana en Canadá, y cuando Pedro Pablo Kuczynski, o presidente estadounidense que gobernaba Perú, renunció por asunto de corrupción, entonces ahí él fue llamado y él tomó esa batata quenchi y ahora está siendo juzgado por los diputados fujimoristas, que son Fujimori como un pai de Bolsonaro, que aconteció en la década 90 en Perú, y ahora en Brasil estamos experimentando este bolsonarismo que en Perú fue el fujimorismo en la década del 90 y que continúan sus filios. Al igual que Bolsonaro, también Fujimori tiene en este caso su filia, Keiko Fujimori, que hace un trabajo todos los días para derrubar al gobierno peruano de Vizcarra, que si bien no fue una cosa maravillosa, tuvo cosas interesantes en cuanto a él fue muchos plebiscitos para la población, que la población decidiese o qué hacer. Bueno, ahora está en ese problema en Perú. También tenemos que decir lo que está pasando en Colombia, aconteciendo en Colombia. Ya es la quinta noche de protestos. Hace una semana ya que la policía casi que asesinó con pistolas taser a un abogado que estaba tomando una cerveza ahí en la rúa, en la cuarentena, y él no tuvieron mejor idea que dar a él muchas sacadas con las pistolas taser, y él murió. Y a partir de ahí un estallido muy fuerte en varias ciudades colombianas por ese asunto. Y lo último, decirlo de Bolivia, que a candidata por la presidencia, que fue de facto una dictadura, ¿no?, renunció a su postulación para la presidencia. Y entonces yo me pregunto, con mucha información, si ellos no están pensando en eliminar las elecciones en la Bolivia. Porque ya la cuarta vez que se pospone no ano, por asunto de COVID, pero eu acho que también tiene una cosa ahí de por qué a gente no continúa no poder como militar y no hacemos, porque claro, la elección la va a ganar otra vez el partido de Evo Morales. Así que bueno, ahí tiene una cosa en Bolivia bastante complicada. Bueno, pero hoy tenemos para hablar de futuro humanista, lo que está aconteciendo en Brasil. Hay mucha cosa que está haciendo los humanistas en Brasil. A un querido amigo que acaba de salir da transmisión, esperamos que le volte. Mientras voy a saludar ahí a Velvet Voices. Boa noite, Velvet, bienvenido a una live aquí con Nosco. De aquí a poco a gente va a sumar a un amigo más para hablar de asuntos que es importante decir lo que pasa, lo que acontece en América Latina, porque tenemos varias instancias de gobierno, y ahí sí está de nuevo. Ahora sí vamos a sumar a querido amigo Marco Rodríguez Marquinhos de Sao Paulo. Tudo bem, Marco? Bem-vindo aí, Ei, meu amigo, tudo ótimo. Estamos aqui na cidade de Cotia, ao lado do Parque de Estudos e Reflexão Caucaia, um dos grandes símbolos da obra desse maravilhoso argentino chamado Silo. Estamos aqui, então tudo bem, está tudo ótimo. Achei que ia falar de Maradona, não, Silo. Outro Maradona é bom, mas Silo é muito mais. Lógicamente. Sí, que Silo tenemos 10 años de que él pasó a inmortalidad, ¿no? Así que allí también podemos hablar un poco de eso ahí, de los 10 años de Silo. Mas yo quería, ahí tenemos el Lua Scarlate. Hola, Lua, ¿todo bien? Luna, Scarlate o Lua. Ayer cuando faló con Marquinhos en el mes de abril, aquí en IAM, así como en el último minuto do segundo tempo, nos acréscimos, Marquinhos faló: olha, tengo un proyecto que sigue falar da frentona. Y ahora estamos en un año electoral. Tem elecciones, tem candidatos por todos lados, pulando ahí, pipocando. ¿Cuál es el proyecto Frentona? Conta para nós aí esse projeto maravilhoso que você tem. Vamos lá. Bom, Nico, Frentonas, na verdade, a gente está num projeto político há mais de 3 anos, né? Na verdade, nós estamos num projeto político há muitos anos, mas mais especificamente nos últimos 3 anos, a gente deu uma configuração diferente, e no final do ano passado para esse, a gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo que chama as Bancadas de Paz e Não Violência. Bancadas porque aqui no Brasil esse nome para denominar um grupo político, né, um grupo que trabalha numa direção é muito conhecido.
Então, as bancadas de paz e não violência, que é o projeto que a gente está nesse momento, é um projeto que nasce de uma necessidade muito profunda de aspirar a um futuro diferente e também nasce, nesse sentido, com esse nome tão preciso, Bancadas pela Paz e pela Não Violência, para contrapor as bancadas que estão estabelecidas no Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas bancadas muito nefastas, né? A gente tem a bancada da bala, que são aqueles que promovem as empresas armamentistas, aqueles que querem a liberação a torto e direito das armas. Nós temos a bancada da Bíblia, que infelizmente está muito mal representada, ou seja, não representa a religiosidade e as religiões brasileiras. É um grupo que tomou posse até da presidência e está em vários outros cargos governamentais a nível federal e todas as esferas, que prega principalmente a intolerância religiosa, entre outras coisas que absolutamente não tem nada a ver com a proposta cristã, porque eles se vêm, né, com o nome cristão, então supostamente representariam o que não representam, mas estão aí fortes, com um lobby gigantesco dentro dos governos, promovendo a bancada da Bíblia e a bancada do boi. Então, é a bancada da bala, do boi da Bíblia, BBB. E a bancada do boi é essas que estão promovendo as queimadas no Pantanal, né? É essas que querem agora ingressar ingressar ainda mais, né? Porque já fizeram um rombo terrível, mas querem ingressar ainda mais nas áreas amazônicas para aumentar suas pastagens, para aumentar a produção de carne. E o pior de tudo, bom, tudo isso já é péssimo. O pior de tudo que é para ter muito gado para vender para exportação e nós pagarmos o absurdo de média entre 30 e 40 ou 50 reais o quilo da carne, que para a maioria absoluta da população brasileira é uma improbidade, ou seja, é impossível consumir carne no Brasil a esse preço. Então, o Brasil que promove queimadas com a bancada do boi, que promove desmatamento da Amazônia, que promove a escravidão, né, porque tem muita gente em situação similitude à escravidão nessas áreas, paga preço de carne internacional, ou seja, não comemos carne. Então, as pessoas cada vez menos comem carne. Mas as bancadas de paz e não violência, eu pus claro porque vem para contrapor a isso e vai muito além. As bancadas de paz e não violência aspira a esse mundo, aspira e constrói, né, na verdade, mais do que aspirar, a gente vai construindo esse mundo, que é um mundo que está nascendo, que é um mundo que não vai ser governado por Bíblia, por boi, por bala e por nenhum dos outros absurdos que é o sistema atual que a gente vive, que é a cultura da violência. Porque todos esses três, se você vê, atrás de cada um deles, o grande mote é a cultura da violência, se impõe pela violência. E as bancadas de paz e não violência vêm promover o verdadeiro bem-estar social, que considera que, desde o ser humano, a gente tem que decidir tudo. Temos que decidir meio ambiente, temos que decidir religiosidade, temos que decidir cultura, temos que decidir tudo. Mas, olha, se você me deixar, eu vou falar muito. Deixo você de novo falar. Fala. Eu só quero perguntar porque é uma coisa, Marquinhos, porque a paz todo mundo entende, mas não violência, podríamos falar um pouco desse conceito aí, que é a não violência? Então, eu vou agregar mais uma parte nesse conceito. Não violência ativa. Especificamente, nós estamos falando da não violência ativa. Bom, é um conceito que não é um conceito que acabou de nascer, é um conceito antigo. Teve, claro, milhares ou milhões de pessoas que dedicaram suas vidas a essa construção, mas expoentes que são os mais conhecidos dessa construção, Mahatma Gandhi, que libertou a Índia de um mega império sem levantar uma mão, ou seja, com a prática da não violência ativa, ou seja, negar-se o direito de responder à violência com violência, negar-se o direito, que não é um direito, na verdade, negar-se de promover uma cultura de violência, mas não só como pacifismo, ou seja, a proposta que ganhou muita força com Gandhi não era só dar a outra face, né? Levou numa face, defende a outra,
e constrói. Ou seja, a paz, é claro, é um desejo de que a gente viva em harmonia. Mas a gente estando numa situação de cultura de violência, que é o sistema atual que nós vivemos, então a gente tem que viver na não violência ativa, ou seja, temos que construir, ou seja, temos que ir para a rua, temos que denunciar, temos que protestar, não podemos ter medo dos violentos. Ao contrário, a gente tem que ocupar todos os espaços com a não violência ativa, não temendo os violentos. Não vamos deixar essa gente bater na gente, e tampouco vamos ficar caladinho em casa. A gente vai ter que fazer o que nós temos que fazer para construir essa cultura de paz. Então, a gente tem que, como o tempo inteiro as pessoas hoje falam de violência, é como naturalizar, tem uma naturalização da violência, ou seja, o mundo é violento, nós e todas aquelas pessoas que querem construir a não violência ativa, nós temos que todos os dias da nossa vida, no nosso cotidiano, ter uma vida coerente com a não violência ativa, ou seja, não exercer violência sobre outras pessoas e não permitir que outras pessoas exerçam violência sobre nós ou sobre os demais. Ou seja, não é uma luta só pela sua paz. A não violência ativa é uma luta pela sua paz e a paz de toda a humanidade. Hay un concepto errado, porque muchas personas acham que o ser humano es violento por naturaleza. No, acontece lo siguiente. O ser humano tiene una fuerza con la que você puede afogar a alguien o rescatar a alguien. Esa fuerza usted puede usar para una cosa constructiva como es a no violencia. Tienen, por ejemplo, en Brasil referentes no violentos, Chico Mendes, Paulo Freire. Tienen, para que los pessoal que están asistiendo conozcan historias de Brasil, referentes no violentos brasileños, existen. Claro, existe um montão. Na verdade, olha só, a cultura da violência, ela opera de várias formas. E uma delas é o prestígio, né? Então, as pessoas reconhecem as coisas segundo seja a exposição que essa pessoa tem nos meios de comunicação, que, felizmente, é uma das coisas que está sendo quebradas, né? Com o advento da internet de banda larga, de alta velocidade, agora de fibra ótica, se abriu essa possibilidade, por exemplo, de vocês que estão com o Ian, de tantas outras vias que vão se construindo os novos meios de comunicação, onde as pessoas podem se expressar. Mas até muito pouco tempo, e ainda a opinião pública é formada pelos grandes meios de comunicação, né, que detêm tudo, eles manipulam a informação segundo o gosto deles, né? Então, nesse sentido, a gente conhece aqueles que tiveram muita exposição mesmo. Chico Mendes e Paulo Freire, que são duas pessoas maravilhosas, que dedicaram, a vida deles é uma obra dedicada à construção da não violência ativa. Não há dúvida, a vida deles foi dedicada a isso. Mas ao lado e atrás de cada um deles, por exemplo, existem milhares e milhões de outras pessoas que ajudam a construir esse projeto, porque nós somos ativistas, nós estamos há anos, nosso guia, nosso mestre é Silo. Então, Silo é conhecido, então, não sei o quanto é conhecido o Marquinho, o quanto é conhecido o Nico, o quanto é conhecido tantos outros amigos, mas é uma construção do dia a dia, onde se somam milhares e milhões de outras vidas que se dedicam diariamente a essa construção. Mas, por exemplo, esses dois que você citou, Chico Mendes, que ele promoveu a luta não, a gente está tentando abortar essas palavras que indicam violência, mas essa construção da não violência, né, desse mundo de paz e não violência, que o Chico Mendes iniciou pelo meio ambiente, ele vai na mesma linha que foram outros grandes, que começaram por uma luta muito específica, que era a luta dele, como Gandhi era a libertação, iniciou pela libertação, pela igualdade, libertação. Primeiro ele começou pela igualdade da colônia, né? Porque ele ainda se sentia parte da colônia. Depois ele se deu conta que não era isso, era a liberdade da Índia. E um passo posterior, ele se deu conta que era a liberdade da humanidade. Então, a luta dele, que começou por uma necessidade, se transformou numa experiência profunda de uma transformação que precisava incluir toda a humanidade. Chico Mendes fez a mesma coisa, começou com uma luta
do meio ambiente amazônico, uma luta maravilhosa, e ele também se deu conta durante essa construção, olha eu falando luta de novo, essa construção, né, ele se deu conta que tinha que ir além, ou seja, era mais do que falar dos povos amazônicos, era mais do que falar da conservação do meio ambiente, tinha que falar, incluir, nesse contexto amazônico, tinha que incluir o contexto da humanidade, e foi isso que ele fez, até ser violentamente assassinado, né, nessa cultura, para a gente ver como a cultura a cultura da violência está tão intrínseca na nossa sociedade, que eu, ativista, há mais de 30 anos da não violência ativa, ainda persisto em usar palavras, por exemplo, como luta, né, como claro, guerra, como combate. Isso, e nós estamos atentos para tirar esse dicionário da nossa frente, né? Sí, porque las palabras llegan en realidad, y aquí estamos en NAIAM trabajando de una manera contrahegemónica, con una nueva narrativa, y esa es la idea. Entonces, vosotros lo que hacen es, con personas que estén interesadas en la política, vosotros dan oficinas, van cualificando en temas, asuntos de paz y no violencia. Eso es la bancada. Na questão das bancadas pela paz e a não violência, bom, o ano foi um ano, esse ano, na verdade, eu fiz 51 anos, mas eu acho que eu vou completar 51 anos o ano que vem, porque esse ano foi uma doideira, é um ano tão atípico que vale a pena você nem contar, falar assim, deixa pra lá. Mas, por exemplo, esse ano a gente tinha começado o ano em dezembro com um projeto muito claro para esse ano, e todo o projeto que a gente tinha feito estava baseado em contato físico, em deslocamentos, viagens, retiros, encontros, oficinas. E a gente levou um tempo, porque foi tão estranho tudo o que aconteceu, e a gente levou um tempo entre começar a se readequar para a nova realidade, né? A realidade imposta desse ano. Então, a gente não chegou a promover oficinas, mas a gente manteve nossa linha de virtual, de intercâmbio, de estudos. A gente segue preparando as bases para a gente, vamos deslanchar ainda nesse ano coisas virtuais, e efetivamente esperamos que o ano que vem já estejamos todos vacinados desse vírus danado, e a gente pode, além de seguir com coisas virtuais, que isso foi o bom desse ano, né? Permitiu muitas coisas muito interessantes de forma virtual. Mas, por exemplo, nós estivemos em vários outros projetos relacionados com a bancadas de paz e não violência, como foi, por exemplo, um projeto que veio pela Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência, e um projeto específico de Pernambuco que participa a Manu, que você teve com você na sexta-feira passada, que é a educação pela não violência, e a gente promoveu, estando nas bancadas de paz, e participou junto, e temos participado agora na reta final, de um EAD, né, um ensino à distância, dentro da plataforma da Universidade Rural Federal de Pernambuco, que juntou, numa primeira abertura que a gente fez, mais de 500 educadores, né? Então, a gente fez uma sequência de formação de aproximadamente 15, poderíamos dizer, oficinas. Cada oficina abordava um tema específico, e todas elas relacionadas com a cultura de paz e não violência ativa. Então, autoconhecimento, porque a gente reconhece que não dá para a gente querer mudar o mundo se a gente não muda. Nós temos, e para a gente promover mudanças pessoais, nós temos que compreender um pouquinho melhor como funciona todo esse mecanismo dentro da gente, mas principalmente nós temos que compreender como funciona o mecanismo do sistema, ou seja, como o mundo opera dentro da minha cabeça e eu não me dou conta, né? Então, todos esses educadores, e nós também passamos por todas as oficinas de formação, e agora na reta final, por exemplo, eles vão, a última etapa eles vão fazer uma avaliação de todo o que foi aprendido e promover um projeto. A proposta é que promova um projeto para começar entre esse ano, mas provavelmente no ano letivo do ano que vem, em suas unidades escolares, né? Então, por exemplo, foi isso. Nós iríamos formar, um dos projetos era formar candidatos, e principalmente candidaturas, né? Sim. Esse era um projeto, formar candidaturas, obviamente candidaturas que são humanistas, não vamos formar candidatura que estão claramente no anti-humanismo,
formar esse pessoal com todos os temas da não violência ativa, explicar como funciona a cultura de violência, que eles compreendam como é a cultura de violência, que, inclusive, dentro da cultura de violência está o sucesso, o êxito, o prestígio, que são coisas de violência. Ou seja, temos que ter milhões de pessoas gritando como um louco, batendo palma como um louco para um único ser. Isso é uma cultura de violência. Ou seja, o prestígio, a fama, essas coisas são culturas da violência. E é isso que acontece geralmente com os políticos. Os caras começam bem, boas intenções, recebem um título de empossamento em nome de um grupo que o elegeu, e a primeira coisa que, em geral, essa candidatura, ou em algumas vezes nem é a candidatura, é o cara específico, ele faz, é virar as costas e acreditar que ele nunca pertenceu àquilo para onde ele foi eleito, e ele sempre pertenceu ao meio político. E aí, isso é violência. Tengo amigos en Chile que están viendo esta live. Ahí es para você, amigos. Olha só uma coisa, Marquinhos. O assunto de que eu conheço você faz quase já 18 años. A gente se conheceu numa reunião destas humanistas em Quito, no Equador, em 2002. E você tem muitos anos já como um ativista não violento e você definiu a Brasil como um manicômio. No mês de abril. Não sei se agora sigue o manicômio, continua igual, melhorou, empeorou. Como faz um cara como você que é não violento, um cara como você que é um cara que está pela onda da solidariedade, morando en este momento en Brasil, que es todo opuesto a lo que você pratica y quer? ¿Cómo se hace para vivir, para continuar viviendo y ahí ainda com um sorriso? Olha só, Marquinhos, explica para nós. Vou contar para você. Na verdade, Nico, não é difícil, é fácil. Agora, você falou, eu falei em abrir o manicômio, né? Agora teria que usar algum termo que eu desconheço, que é mais profundo do que um manicômio. Porque a coisa se aprofunda mais. Mas, por que você falou, como é que faz viver numa maluquice dessa e tá sorrindo, né? Acho que ninguém vê em mim pessimismo. Bom, nós falamos, né, no início, aí a gente mencionou Silo, né, que é o pensador que originou toda a corrente do novo humanismo, né, do humanismo universalista, e dentro de um projeto, e um projeto que nasce desde uma percepção que o Silo tinha do mundo, que, ok, tá tudo muito ruim, né, ou seja, nós vivemos num mundo violento, em todos os aspectos, a cultura da violência opera fortemente, e, entretanto, existem inúmeros indicadores de que esse sistema está prestes a ruir. E eu lembro que eu ingressei no movimento no início no meio dos anos 80, e lá por 89, o Silo disse que o sistema estava prestes a cair, né? E ele apontava, a primeira perna era a União Soviética, né? Ou seja, era metade do mundo o que estava relacionado com a União. E eu lembro que eu achei um absurdo. Eu falei, como? Os caras são um império, têm a força bélica, a força econômica, a força ideológica, dominam metade do mundo. Eles não caíram, né? Um ano depois, eles caíram. Caiu essa ideia de mundo. Depois, não passou muito tempo, quando a gente não acreditou que o sistema estava caindo, o Silo novamente saiu e disse, o mundo caiu, o sistema caiu, o que vocês estão vendo é uma casca que ainda se mantém em pé, e antes de cair, vai querer fazer todo o esforço para impedir a caída. Então, na verdade, todo esse caos que você vê um Bolsonaro e porque Bolsonaro não é só Bolsonaro, né? Bolsonaro está com uma equipe super eficiente, assim, de alto calibre na agricultura, no meio ambiente, na cultura, na educação. Gente, é um governo extremamente coerente, eu tenho que dizer. Ou seja, aquilo que ele disse que ia fazer, ele está fazendo. É absolutamente coerente. Eu não posso reclamar do Bolsonaro em relação de ser incoerente, porque ele disse, vou foder vocês. Ele disse isso durante mais de 30 anos de mandato como deputado federal. E ele está fazendo. Enfim,
E toda essa violência que a gente vê, né, esses poderes subirem no Chile, né, como está no Chile, o Piñera, aqui no Brasil, o Bolsonaro, a queda do Lugo no Paraguai, que foi o primeiro, né, aquele idiota que estava na Argentina, que eu nem lembro o nome dele agora, o que saiu, Macri, o doido que está no Equador, enfim, gente, o da Colômbia nem se fala porque são décadas, né, que é a mesma linha que nunca, não mudou nem 1 milímetro, né, enfim, e na Europa, e no Oriente Médio, e na China, na Ásia, porque né, a gente... eu acho que nós que somos progressistas reclamamos pouco da China. A China não é o mundo que um humanista espera, ou seja, não tem democracia real, não existe liberdade de fato, tudo é extremamente controlado, então está tudo muito bem se você obedece às regras estritamente, se você não obedece, tchau. Né? Bom, enfim. Essas queimadas na Amazônia são para vender a China. Claro! O arroz no Brasil hoje custa entre 30 e 40 reais o pacote 5 quilos, porque o Brasil quer exportar para a Ásia, né? A carne, o Brasil exporta para a Ásia, entendeu? Então, toda essa desgraça aí tá prevista. Ou seja, a China, os idiotas brasileiros que estão levantando bandeira anticomunistas, né? Ou não, né? Acho que os caras não são idiotas. Idiota é quem acredita neles, né? Então, a bandeira anticomunista fala que a China é comunista. Meu, comunismo não existe mais no mundo. Para com isso. Não existe comunismo implantado no mundo. E a China, nem de longe, tem nada a ver com o comunismo. A única coisa comunista que a China manteve foi a linha política de ditadura. Ou seja, essa ela manteve, entendeu? Uma ditadura comunista. Essa ela mantém. Mas o resto não. Bom, enfim... Mas essa alegria, ô Nico, viver no Brasil nessa pandemônio, não vou dizer pandemia, porque aqui tem uma palavra que indica pandemônio, que é pandemia com demônio, ou seja, é coisa do capeta. Então, nesse pandemônio, é porque como siloísta, como humanista universalista, a gente não tem dúvida que todo esse sopro de violência que está ampliando cada vez mais, vamos, nesse momento, nos limitar à América. Não estou falando de América Latina, estou falando de América. Todo esse sopro de violência que parece que está incendiando e ampliando, na verdade, prestem atenção no que eu vou dizer, na verdade, isso é o suspiro de morte de um sistema. Todo sistema que cai, né, todo império que cai, o passo anterior à sua queda é ampliar fortemente todas as possibilidades de violência que ele pode exercer para seguir no controle. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Toda essa violência que estamos vivendo no Brasil, que vivemos na Argentina, tomara que não volte, que vivemos no Paraguai, no Peru, agora na Bolívia com essa ditadora. Essa ditadora não, porque ela é nada, ela é uma marionete. Com esse grupo de ditadores a serviço de outros ditadores, né? Funcionários de outros ditadores, isso é só o sinal de que esse império da maldade vai cair no mundo inteiro. Então, é sempre assim, quando chega no fim, tenta manter a qualquer custo. Então, ampliam a violência para ver se as pessoas ficam com medo. Então, não tem nada que ficar com medo, não. Abrimos o sorriso e vamos para a rua construir o que a gente tem que construir. Aí temos o silo.net, que é a web onde você pode procurar materiais de Silo em português. Tem tudo aí para fazer download gratuito. Agora, em quarentena, aproveita para ler aí, que tem muito do que está falando Marquinhos de Silo. Y ahí tenemos que saludar a nuestro querido amigo Edmilson Magrão, fundador también, conozco da página IAM, que está asistiendo al live. Marquinhos Magrão, muito obrigado. Então, sigamos aí falando um pouco do que está acontecendo em Brasil. Qual é o futuro? O sea, você falou que fiquemos tranquilos, que este sonido, este grito es un grito de morte do sistema. ¿Y qué ven después, Marquinhos, después? ¿Qué puede acontecer después? Con esto que acontece, claro, porque el futuro esta live es futuro humanista. Vamos hacia ese futuro, a renda básica universal. Falemos de eso aí também, essa proposta muito interessante, não? Claro. Bom, primeira coisa assim, não vamos ter consciência fantasiosa de que vamos piscar o olho e só porque nós desejamos tudo vai ficar bem no dia seguinte. É uma construção. Então, isso tem que ser construído.
nesse momento, por exemplo, se a gente fala de um momento político brasileiro, a maior probabilidade que existe nesse momento é que o atual governo permaneça nos próximos 4 anos, né? Porque é um processo, mas a gente tem que olhar para um outro lado também, Nico. O processo humano é de milhares de anos. O processo de um sistema, de uma estrela como a nossa, o sistema solar, é de bilhões. O processo do universo é infinito, ou seja, aconteceu faz muito tempo. A gente tem que ficar tranquilo, fazer o que temos que fazer cada dia. O Luther King disse aquela frase lá, né? Que a gente não tinha que ver, né? Dar o primeiro passo com fé. Não precisamos ficar preocupados com os outros, como é que se diz mesmo? Com os outros degraus, né? Então, o importante, além de falar de futuro, é trazer o futuro para próximo da gente. Então, qual é o futuro que a gente tem que trazer? Primeiro, uma decisão séria de não cooperar com o anti-humanismo. Você não tem que cooperar com a violência. E uma não cooperação com a violência é você manter essa certeza de que tudo vai ficar bem no mais breve possível. E para isso ficar bem, você tem que todos os dias adotar uma atitude na sua vida, uma atitude não violenta. Não violenta consigo mesmo, não violenta com a sua companheira, se você tiver, ou com o seu companheiro, ou com a pessoa que te acompanha, né, como par. Não violência com teus filhos, ou com teus sobrinhos, com teus vizinhos, com seus clientes, com seus fornecedores, né, com o bairro, com a cidade. Primeira coisa começa por aí. Agora, o que se avizinha? O que se avizinha? No Brasil, a gente ainda está com uma dificuldade grande, Nico, pelo menos nós, siloístas, ainda não vislumbramos que está posta a força que vai, claramente, que vai contrapor essa força que ocupa o espaço, predominantemente o espaço político atual. Então, a força que seria uma força mais humanista, ou como dizem os progressistas, eles têm que dar mais um passo, deixar de ser progressista e passar a ser humanista. E o que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo tem que ver para um movimento humanista e ser siloísta ou ir para o partido humanista? Não. Não. É começar a colocar o ser humano como valor central. Seja você no PT, no PCdoB, no PSOL, e nos N movimentos sociais que a gente tem, como PTST e tantos outros movimentos fantásticos, a gente tem que ir na direção do humano, ou seja, colocar como centro das tuas ações e preocupações o ser humano, né? O indivíduo e a humanidade. Então, essa força ainda está sendo gestada e nós esperamos poder construir e aportar muito nessa direção. Agora, para superar isso, tem várias, além de conceitos que a gente tem que começar a construir, vamos falar, por exemplo, de uma proposta econômica, né? Então, o mundo hoje é medido por resultados econômicos, o PIB, que não sei... Até as pessoas que não entendem bulhufas de economia, não entendem nada de economia, a única coisa que elas sabem de economia é que o dinheiro que ela soa durante 30 dias para ganhar não dá para ela sobreviver, ou seja, não dá para ela sobreviver, ela está sempre com uma dívida para pagar com o 13º, com as férias e com o empréstimo maldito bancário, né? Então, as pessoas não entendem, mas ela deixa que o mundo seja regido, inclusive a vida dela pessoal, né? Inclusive nas comunidades brasileiras, pela economia. Ela acredita nessa merda. E é uma coisa que tem que acabar. Então, a economia, a gente faz um corte e uma síntese assim, Nico. Hoje, falando desde o ponto de vista da renda básica universal e incondicional, e eu vou explicar o que é. Hoje, as riquezas que existem no mundo, é suficiente para toda a humanidade. Olha bem, não estou falando para alguns, estou falando cada ser humano existente na face desse planeta, a riqueza que existe, toda a produção que existe, é suficiente para todo mundo ficar, bem, sem miséria, sem pobreza, sem sofrimento e sem nenhum tipo de violência. Então, nós estamos com um problema que é de olhar. A gente aceita, nós estamos... O momento que a gente vive, o momento social do sistema que a gente vive, nós que morremos na miséria ou lutamos muito para sobreviver, nós aceitamos que um mínimo absoluto, 1% da sociedade, e se a gente ampliar um pouquinho mais, 10% da sociedade,
mantenha 90% de toda a riqueza, toda a produção que existe no mundo, e todos os outros 90% padecem. Alguns nem tanto, como o meu caso. O meu caso não é de padecimento. Então, não passo fome, não passo risco de não ter comida, de não ter internet. Não tenho. Mas tenho que trabalhar duro pra caramba todos os dias. Agora, a maioria das pessoas trabalham duro todos os dias, muitas horas, e não dá. Simplesmente não dá. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente propõe renda básica universal. O que é a renda básica universal? É assim, já que tem dinheiro e produção para todo mundo, nós queremos uma lei universal como mais um direito humano, né? Lembra dos direitos humanos da ONU, promovido pela ONU? Um outro que diga: todo ser humano, pelo simples fato de ter nascido, tem direito a receber uma renda básica incondicional universal. Ou seja, pelo simples fato de ter nascido, na conta dele, ou seja lá, qual outra coisa nós vamos inventar no futuro, ele vai receber um valor que vai dar para ele comer bem nutrido, para ele viver, para ele ter internet, para ele se mover no mundo, ou seja, se mover na cidade, no bairro, no país, fora do país, né? Ter acesso à cultura, ter acesso à educação, ter acesso à saúde. E é um bando de mentirosos que dizem que não dá. Presta atenção, são mentirosos. Dá sim, porque está comprovado por números. Não estamos falando de ideologia, hein, Nico? Não é uma questão ideológica, estamos dizendo por números. Os números que existem, dá para todo mundo e sobra. O problema é que está concentrado bilhões na mão de muita pouca gente, que nem que se tivesse 100 vidas, poderiam gastar esse dinheiro. Essa é uma outra doideira. Para que um cara quer 500 bilhões de dólares ou de euros, ou sei lá o quê, ele nunca vai conseguir usar esse dinheiro. É uma estupidez que a gente avaliza, né? Porque tem um monte de pobre que admira o maior e fala: olha, o cara mais rico do mundo. Sí, no, olha, aliás, eles precisan de pessoas desempregadas, de pessoas pobres, para que esas pessoas olhem ao outro como un enemigo. Y así les fican, ¿no? Divide y reinarás, se fala en español. Si todo el mundo tuviese un acceso para garantizar no pasar fome y no pasar ningún tipo de necesidad básica, saúde, moradía, todo eso, sería otro mundo. No tendría esta cosa de la violencia que ellos precisan. Ellos se alimentan de tu violência, de tua raiva. Entonces, si você fica longe disso e muda o registro, realmente é totalmente revolucionário. Se a gente pudesse agora, de repente, sacar tudo isso aí e fazer coisas, não é que uno deja de fazer e se faz cómplice ou abaixa a cabeça, sino que levanta a cabeça, pero con un tono interno distinto, é uma mudança totalmente revolucionária. Isso é, não, Marquinhos? Exatamente. É revolucionário e são coisas que são mais ou menos simples, hein? Porque geralmente as pessoas relacionam a revolução como uma coisa mega gigantesca que tem que fazer, que tem que juntar milhões. Calma, pessoal. A revolução se inicia e está totalmente ao seu alcance. A primeira revolução a ser feita é você. A primeira coisa que você tem que fazer é assim, fazer uma pergunta para você. Eu sou feliz? Aí, provavelmente, 99% da humanidade vai dizer, não, eu não estou feliz. Então, você não é feliz? Você quer continuando viver infeliz? Não, eu não quero ser infeliz. Ok, você não quer ser infeliz? Então, primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão da violência. Ou seja, você tem que tomar uma decisão. Você fala, a partir desse momento, eu decido que minha vida vai ser regida pela não violência ativa. Não vou violentar a mim, não vou violentar as pessoas que vivem ao meu redor, não vou violentar as pessoas que estão no meu bairro, na minha cidade, no meu país ou em qualquer lugar. Não vou violentar aqueles que pensam diferente de mim, que praticam uma religiosidade diferente da minha. Não vou violentar aqueles que gostam de um outro tipo de cultura. Não vou violentar aqueles que têm opções sexuais diferentes. É uma decisão. A revolução começa eu tomo a decisão que eu não vou fazer essa merda, porque eu não quero ser conivente com um sistema que me oprime e que me faz sentir triste todos os dias, né? Porque, na verdade, é isso que acontece. Mas, Nico, voltando um pouquinho no que você falou antes, né, eu queria agregar uma coisa. Além da renda básica universal, outra coisa que a gente pode fazer, sabe o que é?
é a gente trabalhar pela democracia real. No mundo, hoje, praticamente não existe democracia real. A democracia que dizem que existe em todos os lugares, inclusive no Brasil, né, dizem, né? Aliás, o sistema democrático no mundo inteiro, e vou falar bem claramente da América, é um engano do gigantesco. Os antidemocratas se utilizam da atual forma da democracia para se impor e dominar os poderes e fuder com a vida de todo mundo. O que é a democracia real? Democracia real é aquela que você você vai lá e vamos dizer que é necessário, por enquanto, ter representantes. Então, todos os representantes devem ter direitos iguais de exporem suas ideias, né? Não um cara com 500 milhões de euros para promover sua campanha e um outro com 500 reais. Todos os candidatos têm que ter acesso aos meios de comunicação para contar o seu projeto e dizer, olha, pessoal, eu quero fazer isso. Começa por aí. Segundo, os partidos políticos, de verdade, têm que promover a diversidade. No Brasil, eu digo para você, no Brasil não tem nenhum partido político nesse momento que promove de verdade a diversidade. Tem partido que, por lei, abre espaço para a diversidade, mas na orgânica e na prática, ele não abre espaço para a diversidade. E eu estou dizendo por experiência, não estou dizendo porque eu li no jornal, estou dizendo porque a gente, como ativistas políticos, porque a gente, de certa forma, somos muito políticos, a gente convive com muita gente, e principalmente com a base, e a gente tem reclamações e histórias contadas de todos os partidos, de direita, de centro, de esquerda, etc. Então, democracia real é acesso igual a todos. O outro passo, que é o mais importante de todos, é que a pessoa, o eleitor, né, que hoje é visto apenas como eleitor, vamos falar da pessoa que vive no país, vamos agregar mais, hein? Não estou falando de brasileiro ou de chileno dentro do seu país, estou falando uma pessoa que vive naquele determinado país, seja ele de onde for, qual país seja a origem dele, ele tem que ter direito, porque ele vive naquele contexto e ele tem que ter direito de se manifestar politicamente e fazer as escolhas. E a outra coisa é que toda lei importante, principalmente as relações com meio ambiente, os serviços públicos, questões econômicas, questões de investimentos, questões que afetam diretamente a vida do cotidiano das pessoas, os políticos não deveriam e não poderiam decidir pelos seus eleitores. Os plebiscitos e os referendos tinham que ser permanentes. Sim, hoje, nas falsas democracias, como agora está acontecendo no Chile, eles fazem disso um evento. Uau! O evento do ano que vai acontecer um plebiscito. Plebiscito tem que ser permanente. As pessoas têm o direito de ter plebiscito permanente. Se hoje no Chile eles lutam pela nova Constituição, na semana que vem, claramente eles poderiam lutar por um outro tema, como, por exemplo, educação pública, para todos e de qualidade. Entendeu? Então, a democracia que está instaurada no mundo não tem nada a ver com democracia real. É uma democracia formal. E eu digo que, apesar dos grandes esforços de muita gente progressista, a gente não vê, de fato, que a democracia real esteja implementada nas expressões políticas, por exemplo, falando de Brasil. Porque, de fato, a base é conclamada a ir para as campanhas, a eleger, e depois, em sua maioria absoluta, é convidada a voltar para frente de uma TV e ver e se idiotizar com as novelas, que é um dos grandes produtos brasileiros, infelizmente, que é o que ajuda a idiotizar e manter o sistema no Brasil, são as novelas brasileiras, que são muito bem produzidas, e são muito bem produzidas exatamente para isso, para as pessoas quase acreditarem que aquilo é a vida delas, e não isso dela acordar 4 da manhã, pegar o ônibus 3 horas, 4 horas para ir e voltar, trabalhar 10 horas por dia, receber em média R$1.300, R$1.400, que não dá para a pessoa ter uma vida digna, Nico. No, y cuánta paciencia las personas para aguantar todo eso.
Es admirable esas personas que trabajan 20, 30 años así, acordando cedo, viajando un montón de horas para o trabajo, voltando en todos países, ¿no? Realmente es tremendo cómo las personas no responden. Silvio Mesquita fala, precisamos resistir. Está, es interesante decir resistir también a la violencia de uno, ¿no? No solo resistir al sistema, también lo que uno, porque yo acho que o asunto es cómo você olha a injusticia, por ejemplo, que eso da una revolta, da una sensación de mucha violencia interna, ¿no? Você fica, como dicen ahí en Brasil, fica puto con la injusticia y la violencia. Y cómo resistir desde una mirada no violenta a esa injusticia que acontece quizá no teu barrio, cuando vos ves personas que moran en la rúa y son tiradas ahí como si fuesen objetos. ¿Cómo resistir esa bronca, esa violencia interna que surge de las personas? Marquinhos, ¿cómo pueden hacer? Bom, como é o nome da pessoa que falou da resistência? Temos que resistir? Você tem aí? Eu quero falar para ele. Silvio, um prazer, viu, que você está acompanhando a gente. Silvio, eu tenho um ponto de vista que nasceu não faz muito tempo, mas recente, do ano passado para cá, depois de uma sequência de vários projetos na rua e de construções. A resistência é justa e é válida, mas a gente tem que dar um passo a mais. Mais do que resistir, a gente precisa construir, porque, para mim, no ano passado para esse, e principalmente com o advento do bolsonarismo no Brasil, eu senti que resistir era muito manter a agenda imposta pelos meios, tá? Porque tem uma agenda imposta, tem uma agenda no Chile, tem uma agenda no Brasil, tem uma agenda na Bolívia, tem uma agenda para todo lado imposta por um sistema violento, por forças econômicas e religiosas, mas primeiramente econômica, porque inclusive muita coisa religiosa vem pelo lado econômico, o interesse, na verdade, é econômico, não é religioso. Então, nesse sentido, a gente tem que resistir, claro que a gente tem que resistir, e tem que levantar a barreira de contenção dessa turma, mas a gente também tem que construir uma agenda diferenciada, né? O que o pessoal costuma dizer, agenda positiva. Ou seja, não é só contrapor a loucura e resistir às queimadas na Amazônia, às queimadas no Pantanal, por exemplo. A gente tem que começar a impor uma agenda, como se a gente falar de meio ambiente, por exemplo, tem essa menina, como é o nome mesmo da menina, que é um expoente do meio ambiente agora? Greta Thunberg. Por exemplo, essa menina, ela faz um negócio que eu acho muito legal, sabe? Ela não se manifesta só contra as coisas pontuais, contra o meio ambiente que vai acontecendo. Ela está construindo uma agenda positiva do meio ambiente. Assim como nós, siloístas, estamos construindo uma agenda positiva do humanismo. Ou seja, mais do que resistir à violência, a gente tem que construir a não violência, né? Então nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquilo que eu mencionei antes. Como é que você resiste? Como é que você enfrenta essa situação? É construir uma agenda positiva. Então, é começar pela sua indignação. Ou seja, se você está indignado com o sistema violento que você está inserido, seja, não sei qual é a violência que te toca, talvez de gênero, talvez racial, talvez econômica, talvez cultural, ou talvez todas elas ao mesmo tempo, você tem que tomar uma decisão. Você não pode fazer isso para outros, entendeu? Já que você não quer que façam com você, você não pode se impor ou impor a sua coisa a outras pessoas. Então, você tem que negar a violência e tomar uma decisão de construir um mundo progressista e não violenta, né? E todos os dias você ser coerente. E essa coisa da coerência é pensar, sentir e atuar na mesma direção. Então, eu, Marquinho, eu sou siloísta, sou membro do Movimento Humanista, que é uma organização internacional. Eu penso que eu quero um mundo não violento. Eu sinto no fundo do meu coração, há mais de 30 anos, esse mundo
não violento, de paz, de não violência ativa, de colaboração, de alegria, de felicidade. E é o que eu faço, Nico. Todos os dias eu dedico a minha vida nessa construção. Ah, quer dizer que então que o Marquinho nunca é violento? Não. Eu estou inserido no meio violento e muitas vezes pelo cansaço do trabalho, pela maluquice que está o mundo atual, eu perco um pouco a minha atenção e de repente me encontro ali novamente cometendo uma violência contra alguém. Então, o que eu devo fazer? Como é que aquele negócio lá que faziam, né, os religiosos se martirizando, né? Não sei como é que chamava isso. Então, não é isso que eu tenho que fazer, porque isso é violento. Então, meu amigo, você se propôs, me propus. 5 minutos depois, sei lá, meu vizinho, meu filho, minha mulher, sei lá quem é, me fala alguma coisa e eu fico puto, e aí eu fico doido, e aí, puta, que mal, que filho da puta que eu sou, como eu pude... Não, tranquilo, não faça isso. O que você tem que fazer? Você fala, caramba, olha aí, saí da linha, hein? Fui incoerente. O que você faz? Vai lá com a pessoa que você se magoou, talvez que você tenha violentado e ofendido, e fala, desculpa, perdi um pouco o contexto, estava um pouco cansado, me perdoa, vamos reparar esse erro, e começa de novo. É como um contador, sabe? Você aperta, pum, saiu da linha, cometeu uma violência, vai lá, começa do zero de novo, não tem problema. Agora, o que vai acontecer com você é que passado, no meu caso, né, que descobri a não violência quando eu tinha 15 anos, então se passaram 36 anos. Efetivamente, Nico, 36 anos depois, eu sou extremamente feliz. Ainda cometo algumas coisas de violência, mas sou uma pessoa extremamente feliz. E sinto que as pessoas que estão ao meu lado também. Então, algo bom estamos fazendo. Paciência com você. Quando você relembra o 7-1 da Alemanha, você fica violentado. Olha só. O pior é que não. Como não foi essa final 1-0? Silvio Mesquita fala bem complementado ao Marquinho, Silvio aí agradecendo. A Ninha Marquinhos fala autoflagelo, Marquinho, fala isso, a Ninha aí. Isso que eu ia falar, Aninha. Nada de autoflagelo. E, autoflagelo é coisa do inimigo. Se você quer construir um mundo diferente, você aspira a um mundo de alegria, de felicidade, de bem-estar, né? De comunhão entre as pessoas, autoflagelo é arma do inimigo, assim como o prestígio. Prestígio é a arma do inimigo. Não caia nessa, viu? Mas, Nico, se você me permite, já que você falou aí do 7-1, falou de futebol, então eu vou te devolver, hein? E não vou falar da Argentina, presta atenção. Uma das coisas que eu descobri no ano passado, ou no ano anterior, talvez, você sabe que eu sempre gostei muito de futebol, eu sempre gostei da seleção brasileira, que já faz muito tempo que não gosto, né? Por toda a maracutaia que está envolvida o futebol brasileiro, mas meu avô, meu pai, as pessoas que eu mais gosto, que eu cresci junto, todos eram corintianos. E eu cresci corintiana. Então, para mim, isso é uma questão mais difícil. Mas, por exemplo, eu me dei conta do seguinte, o futebol, assim como vários outros esportes não olímpicos, são tremendos, mas são tremendas ferramentas do sistema de impor a violência. Uma das coisas muito simples de você ver é o seguinte, teve toda essa situação pandêmica, nem vou andar mais para trás, vamos falar do pandemia que está na cabeça de todo mundo. Toda essa situação pandêmica, né? Junto com a situação pandêmica, toda essa doideira que está no Brasil, esse pandemônio que é o mais do que manicômio que está o Brasil, eu não vi, Nico, eu juro para você, nunca eu vi um cara do futebol, por exemplo, por falar de futebol, um jogador desses, que pior que ele seja, o pior jogador no Brasil, né, sem falar o pessoal da várzea, né, mas aqueles que estão em clubes, os clubes que todo mundo conhece e matam e morrem por ele, que ganha 50 mil reais. 50 mil reais, a maioria da população brasileira não ganha 50 mil reais em um ano. Não ganha, entendeu? Esses caras, Nico, não fizeram campanha para a cesta básica,
não foram nas periferias e nas comunidades, que é quem mais mantém o futebol, são eles. Não foram, não apoiaram, não saíram publicamente nos meios de comunicação, que eles têm o tempo inteiro, eles têm o meio de comunicação para protestar contra o racismo, contra as queimadas na Amazônia, contra as queimadas no Pantanal, para elevar a voz pelas pessoas que atuam na cultura, e estão todas sem grana, sem poder se manter, não só os artistas, os atores, mas falando os cenógrafos, iluminadores, enfim, todo o pessoal que está por trás da cultura. Esses caras ganham rios de dinheiro, vivem dessa ilusão das pessoas, e por isso eu te digo, com meu coração sangrando, porque o futebol e o Corinthians me unem muito a meu avô, a meu pai, que já partiram dessa vida. Eu digo, eu não sigo mais o Corinthians, porque esses caras não me representam. O clube não me representa, esses jogadores não me representam, e nem falar da seleção brasileira, que a seleção brasileira é o ninho de onde saiu, por exemplo, essa ninhada que ocupa o poder agora no Brasil. A seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol, é de onde saem todos esses caras que promovem e apoiam todas essas barbaridades que está instaurada no Brasil. São antidemocratas, são violentos e todo o pior que vai. Então, falando de futebol, meu coração não sangra pelo 7-1, porque nem o Brasil nem a Alemanha me representam, porque eu entendi que todo esse prestígio que essa gente que ganham milhões e não devolvem nada para a sociedade, e eu não estou dizendo que o indivíduo está errado, porque ele nasceu nesse sistema, ele nem sabe, mas eu estou dizendo, uma das coisas, se a gente não quer manter esse sistema, é, por exemplo, não manter essas pessoas ganhando bilhões e você ganhando R$1.300 e não podendo pagar a conta. A gente, eu fiz escrito una folia de barrio de humanismo lá na década 90, donde falaba que as seleções nacionais son, la verdad, un ministerio más de Estado. No son un equipo de fútbol, no representan al país, representan una ideología, una idea como si fuese un ministerio. Para fechar a nossa live, Marquinhos, ya estamos na hora, ya llega o Edmilson ahora con su programa. Yo quería, para que las personas que no conocen, Marquinhos, él vive con Giovanna Moya, es su esposa, tiene 2 filhos maravillosos, que ella es boliviana, resistiendo a la dictadura en Bolivia, ¿no? Como Giovanna é muito cara, a gente fechou a live com Marquinhos, então eu queria que você falasse um pouco do que está acontecendo na Bolívia, explicarle a pessoas do Brasil que não conhecem o assunto, que você está muito metido aí, porque a Giovanna está vivendo aí, seguramente com a família em Cochabamba, em Bolívia, e ela lá em São Paulo com você, que como podemos explicar brevemente, porque aí você tem detrás seu a bandeira Huipala, que é a bandeira dos povos indígenas da América, que tem todas as cores, maravilhosa bandeira, acho que é uma das poucas que eu gosto. ¿Qué acontece na Bolívia? ¿Podemos explicar? ¿Es una bolsonización da Bolívia também? Lá acontece a mesma coisa? Uau! Bom, Bolívia, vamos ser objetivos. Bolívia viveu um golpe de Estado. Bolívia vive dentro de um sistema de ditadura. As pessoas que se apoderaram do poder, esquece essas figuras que aparecem lá, essa Áñez e esses ministros que aparecem em todos, são, como se diz em espanhol, títeres. Né? Títeres, são espantalhos, em português se diz marionetes. São marionetes de um projeto internacional, que é o projeto que está sendo implementado por toda a parte no mundo e praticamente em toda a América. Né? Talvez agora a Argentina tirou um pouco o pescoço para fora da água e está respirando. Tomara que se emerja, né, a Argentina para ser como referência para o restante da América. Os únicos países que não estão seguindo a agenda das embaixadas estadunidenses são Argentina e Venezuela. O resto está todo metido aí. Todos, então. Então, o que acontece, houve um golpe de Estado promovido por interesses, nem vou falar do americano, dos Estados Unidos, é interesses do capital, entendeu? Porque o capital não obedece nenhuma fronteira geográfica. O capital está assim, inclusive o Trump está abaixo do capital.
ele é outro espantalho do capital. Tem gente que manda acima dele e ele faz o que essa gente quer. O capital é quem manda. Então, a Bolívia segue esse projeto que eu nem sei se eu posso chamar de neocapitalismo, entendeu? Neoliberalismo é pior, é uma coisa nojenta. Vamos ser claros, a Bolívia, assim como outros países, mas você me perguntou da Bolívia, vou me ater à Bolívia. A Bolívia vive um projeto anti-humanista. E o que é um projeto anti-humanista? Não existe liberdade, né? De nenhum tipo. Ainda que se diga que sim, liberdade não é aquilo que te permite fazer aquilo que é permitido. Liberdade é aquilo que te permite você fazer aquilo que você escolhe. Então, se eu quero falar mal de alguém, eu falo. Se eu quero ir em tal lugar, eu vou. Se eu quero ser contra aquilo, eu sou. Se eu quero ser assim ou assado, eu serei. Isso é liberdade. Fazer aquilo que o Estado te permite não é liberdade. Fazer aquilo que tua religião te permite não é liberdade. Então, na Bolívia está instaurado, nas suas últimas instâncias, um projeto anti-humanista. E agora está aí um processo eleitoral que está sendo destruído de todas as formas possíveis e é uma incógnita. Eu não acho, assim como a Giovana, que está nisso todos os dias, que esse processo vai se concluir. É uma dúvida muito grande e eu acho que a única possibilidade de que o processo se conclua na Bolívia, o processo democrático, que seja novamente um governo eleito e realmente democrático, é se as pessoas, o povo, não aceitar. Ou seja, o povo vai sair para a rua com toda a truculência e violência que o Estado ou que esse projeto imperial imponha dentro da Bolívia, impôs e vai impor mais com mão mais dura. Mesmo assim, eles saiam para a rua e derrubem isso pela força das ruas. De outra forma, esse projeto vai se estabelecer, vai ser a caça às bruxas como está sendo, e um novo período ditatorial na Bolívia. Isso é o que está acontecendo. Agora existem muitos movimentos na Bolívia e fora da Bolívia que estão lutando permanentemente contra o que está acontecendo na Bolívia, e uma delas é um comitê que se formou no Brasil, da qual faz parte a Giovana, eu colaboro, mas a Giovana e tantas outras organizações, a UARMS, o Centro Convergência das Culturas do Movimento Humanista faz parte, e eles denunciam e fazem campanhas permanentes contra o golpe de Estado na Bolívia. Isso é o que vive a Bolívia nesse momento, Nico. Bueno, y tenemos que decir o silencio del resto de los países, porque só Alberto Fernández de Argentina, que él se levantó en una conferencia que aconteció do Mercosul, cuando faló Yáñez, él se salió de su poltrona y dejó o espacio vacío en respuesta negativa a Bolivia. Eu acho, lamentablemente, que la idea de él es falar, suspender las elecciones. Aí a Niña Martínez Meredes marcó un super sticker, muito obrigado, a Niña, muito obrigado, a gente que o apoio de todos vocês para poder continuar fazendo a IAM crescer ainda mais e mais. Marquinhos, eu seguiria falando com você mais tempo e seguramente o pessoal também, mas temos que respeitar, aqui temos uma equipe de trabalho de pessoas que estamos com horários, assim que eu te convido para mais adiante a gente poder falar mais coisas aí, porque sempre tem assuntos que vão ficando e a gente, es que isso é tal coisa, temos que falar de esto, así que es un placer para mí, siempre te volver a ver con esta pandemia, a gente igual se vio de alguna manera, es un cara que eu quero muito, que eu respeto muito, que eu conheci faz muito tempo e sempre la misma línea, e acho que eso es importante, ¿no? Y es muito, muito interesante. Só que agora eu tenho uma coisa muito boa, que você está mais careca que eu. Así que eso para mí es maravilloso. Pô, por isso, a barba é a compensação, Nico. Cai aqui e deixa aqui. Tem neve aí em Caucaia, está nevando? Aqui, na minha barba, neve é perene. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir. Marquinhos, tudo bem? A gente vai despedir com um saludo de paz, força e alegria, como sempre é, aqui na sexta-feira que vem. A gente não falou do Fórum Brasileiro. Cara, vamos a dar 5 minutos mais para falar do Fórum Brasileiro, antes de despedir. A ver, que podemos dizer? Então... Dale, fala. Posso falar? Então é o seguinte. Bom, já que você deu mais um minutinho para mim, vou dizer o seguinte. Amanhã acontece o pré-encontro dos povos, o pré-encontro de los pueblos. Vai ser em língua espanhola, vai estar no Facebook, você pode encontrar, vai poder ver pelo YouTube, pelo Facebook, que é da Red Humanista por la Renta Básica Universal. Eu disse em espanhol,
porque está em espanhol, a gente decidiu em espanhol. Tá? Então, amanhã, a partir das 16 horas do Brasil, né, da Argentina, acho que no Chile é a mesma coisa também, vai começar Pré-Encuentro de los Pueblos, promovido por esse projeto que é a Rede Humanista da Renda Básica Universal. Participe, vai ser muito interessante. No domingo, nós temos a terceira caminhada pela cultura de paz da cidade de Cotia. Então, procure no Facebook Caminhada Cultura de Paz Cotia. Vai estar no YouTube também, com esse nome também, e você vai poder acompanhar das 10 às 12, ou seja, das 10 da manhã ao meio-dia do domingo. Essa promoção vai ter coisa cultural, falas, todas elas relacionadas com a cultura de paz. E o Fórum Brasileiro vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de outubro, né, que inicia na data do nascimento de Gandhi. Não foi escolhida aleatoriamente a data, tá? No dia 3, sexta-feira, abertura, curtinha, apresentação do que é o fórum, nosso propósito e apresentações culturais. Sábado, terão salas temáticas, então tem várias salas temáticas inscritas que a partir de domingo você pode acessar, que é Fórum Humanista, Fórum Brasileiro do Novo Humanismo pela Não Violência Ativa, viu? É assim, Fórum Brasileiro do Novo Humanismo pela Não Violência Ativa. E você acessa e a partir de domingo vai poder se inscrever em uma sala de interesse. Vai ter sala de espiritualidade, vai ter sala de economia solidária, incluindo renda básica universal, sala de segurança pública, sala de cultura, de poesia e várias outras. Nessa sala você entra e conversa com outras pessoas com o intuito de sair no final dessa conversa com um projeto comum. E no domingo é a apresentação de todas as sínteses e propostas a futuro dessas salas temáticas para uma construção a futuro do Fórum Brasileiro do Novo Humanismo pela Não Violência Ativa, que já se decidiu que será todos os anos, ou seja, todo ano vai ter o fórum. Então... Falando de agenda positiva, olha só, 3 días de atividades para você respirar outro ar, porque está en tanta violencia en Brasil, tanta desesperanza, que de repente que un conjunto de personas dedique 3 días a abrir una janela para el futuro con este fórum, que acho que a gente va a transmitir por aquí ese fórum, vamos a buscarla, o jeito de dar una acompañada con eso, con acho que reportajes paralelos también, al momento que acontece el fórum, a gente pode bater un papo con os caras das mesas, aí depois a gente vai falar uma proposta aí para vocês, para fazer aqui desde nosso canal, para poder apoiar e que mais pessoas nesses dias ingressem ao fórum. Assim que aí depois a gente te manda um áudio por WhatsApp, que somos tan modernos, e aí te explico qual é a minha proposta, a ver se eles tomam e podemos fazer uma coisa em conjunto. Marquinhos, muito obrigado. Deixa eu só te dar uma overdose de agenda positiva. Não pode esquecer, dia 26 e 27 de setembro, vai acontecer o encontro do Fórum Latino-Americano. Vai ser o 5º Fórum Latino-Americano. Então, vai ser um encontro prévio, vai ser dia 26 e 27 de setembro. E o 5º Fórum Latino-Americano, que deveria ter acontecido na Costa Rica presencial, mas pela situação pandêmica vai ser virtual, vai ser no último final de semana de novembro. Está muito bonita essa construção. Estou nessa construção também, e tem gente de todos os países. Eu estive com mexicanos, americanos, costarriquenhos, peruanos, colombianos, tem gente de todos os países da América construindo esse 5º Fórum Latino-Americano. Isso sim que é construir a não violência e não empurrar a agenda alheia. Aliás, o fórum tem a melhor coisa, é os tradutores. Você e eu, na tradução português-espanhol, acho que com isso dá para confundir. Quero ver quem não vai entender a gente, Nico. Bueno, pessoal, muito obrigado por assistir, muito obrigado por os stickers, ajuda muito para nós. Marquinhos, muito obrigado. Seguramente a gente vai voltar a falar daqui a pouco, porque o pessoal ficou muito contente com você. Aí você deu uma olhar distinto, uma mirada distinta. Somos
una narrativa distinta dentro de este canal que ya es una otra narrativa. Imagina, es una doble vara para poder torcer esa narrativa de ficar ahí violento, enojado, puto con lo que pasa. Bueno, tiene una forma distinta de construir una agenda nova. Así que muy obrigado, Marquinhos. Paz, força y alegría ahí para vos, Teofilios, tu esposa, y vaya ahí a comer un buen bife, deixa o arroz feijão. Acabamos de comer um pique macho boliviano. Grande abraço. Para fazer inveja para você. Vamos por el pique feminista, olha só. Boa, vamos inventar. Grande abraço, obrigado para todos vocês. Até mais, tchau. Chau. Eso ahí, pessoal, los amigos que uno tiene, maravillosos, lá no Brasil, tem futuro humanista sempre. Acredite que tem futuro. Sextas-feiras às 8, aqui nos encontramos para falar do futuro de um jeito distinto. Somos contra-hegemónicos totales aqui também. Muito obrigado. Assim como nuestro saludo que es paz, força y alegría. A gente se ve na sexta-feira que vem. Se ve de verdade. Tchau.